Confesso que na minha prática clínica, de certa forma, eu subestimei o problema da impotência sexual psicológica. Por quê? Porque ela dá a dimensão de um problema vasto, disseminado hoje em dia, que virou uma verdadeira epidemia, principalmente entre os jovens. Nos primórdios da psicanálise ou da psicologia, o Freud colocou a sua teoria revolucionária na época baseada na sexualidade, que era a questão da histeria. O que era isso? Mulheres que tinham uma forte repressão sexual e aí elas desenvolviam sintomas físicos exatamente por não poderem dar vazão a essa sexualidade reprimida na época. Pois bem, depois de 110 anos de psicologia, eu descubro exatamente o contrário. Esse fenômeno hoje inverteu o sexo. Os homens estão nessa verdadeira histeria sexual. Por quê? Porque hoje eles têm medo do desempenho, eles têm medo da avaliação, principalmente a juventude, a competição. Então inverteu, porque se colocou o sexo para essa garotada como uma situação de prova, como uma situação de teste. E isso é fatal quando se fala no quesito da sexualidade. Acabou, porque o sexo não reage assim. Porque aí entra uma outra tese de um outro psicólogo antigo, também chamado Wilhelm Reich, que ele dizia que a memória não está apenas no cérebro, ela está espalhada pelo corpo todo. Ou seja, então, todos os órgãos, eles retêm uma certa memória. Então a sexualidade, ela não aceita um sexo por situação de prova ou por obrigação. Ela aceita um sexo por situação fisiológica, de relaxamento ou de prazer. Então é como se o próprio órgão genital desse adolescente dissesse assim: não aceito essa obrigação. E os casos são sempre idênticos. O adolescente começa com uma transa mal sucedida, por medo dos pais chegarem, blá blá blá, e aí continua se repetindo, e aí vira um caso crônico, e aí ele entra em desespero. Isso virou uma praga. Até os anos 90 eram pessoas mais velhas. Depois dos anos 2000, hoje a idade está entre 16 e 23 anos. Por quê? Porque o adolescente colocou isso na cabeça, que o sexo é uma situação de prova. E aí que entra todo o mal-estar da situação. Outro fato curioso é a cura. Obviamente a cura tem que ser feita numa psicoterapia, com o psicólogo colocando alguns exercícios que o adolescente tem que fazer, que não compete dizer aqui, porque tem que ter acompanhamento profissional. Mas o mais engraçado na cura é que 100% dos casos se curaram. Aquele adolescente, ele teve coragem de contar para a namorada que tinha um problema. E aí que entra uma outra questão da impotência sexual psicológica, a timidez. Esse é o núcleo dela. Se o garoto trabalhar a sua timidez, ele consegue romper essa barreira. Meu nome é Antônio Carlos Alves de Araújo, sou psicólogo clínico e terapeuta de casal. Estou em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Muito obrigado. Meu site é www.antoniopsico.com. Obrigado.